Não tem jeito. Independente do quanto você programa orientado a objetos, eventualmente você vai dar uma escorregada e vai cair na programação procedural com classes. A gente acabou de passar por isso. Lá na nossa aventura de implementar os inteiros, a gente fez quase tudo bacaninha. Mas teve uma coisa que passou despercebido. Será que você sabe o que é? Vamos dar uma olhada no código e entender o porquê desse problema. Eu estou aqui no PyCharm, estou aqui na minha classe integer, e qual é o problema que existe nela? Olha o nosso factory. Esse loop que pesquisa qual é a classe de int que a gente vai utilizar está violando algumas regrinhas muito importantes. O que está acontecendo aqui é claramente um vazamento de responsabilidade. O que eu quero no factory é simplesmente me dar o cara certo de acordo com um determinado valor. Só que isso não é possível, porque a gente não está usando a abstração necessária. E isso é muito comum em muitos códigos, principalmente em linguagens como Python. Isso porque as pessoas se sentem muito à vontade com os objetos que o Python já oferece para a gente. A lista, o dicionário, o conjunto set, as tuplas e tudo mais. O problema é que essas classes são, na verdade, ADTs, Abstract Data Types, ou tipos de dados abstratos. E por conta disso, ela não tem a semântica necessária de resolver os problemas em alto nível como exige a orientação a objetos. Não me entenda mal, eu não estou falando contra a lista ou o dicionário. Elas são realmente ferramentas poderosíssimas. O problema está em como a gente usa elas. Antigamente, quando você ia implementar uma estrutura de dados, uma lista, um array ou um dicionário, que na verdade chama de hash table, as implementações eram totalmente amarradas ao problema que você estava resolvendo. Era muito difícil reaproveitar esse código. Se você estava querendo fazer uma lista de números inteiros, o seu código estava amarrado aos números inteiros. Se fosse uma hash table que relacionava strings com números, também ficava fixo naquilo ali. Como você pode imaginar, isso é um baita desperdício e prejudica muito o reuso do código. E foi com muita pesquisa e muito esforço que chegou-se à visão de ADTs. Quem teve essa brilhante sacada foi a Bárbara Liskov, que inclusive foi ganhadora do prêmio Turing. E o que ela percebeu é que existia formas de você criar uma estrutura de dados que pudesse ser usada com qualquer tipo. Em linguagens estáticas, isso se consegue com programação genérica. Linguagens dinâmicas como Python não tem esse problema, porque como tudo é referência e tudo é objeto, listas, tuplas, dicionários funcionam com qualquer objeto. Nesse nosso caso aqui, a gente está usando um dicionário para fazer esse mapeamento entre o valor de limite superior e a classe desejada. Só que o dicionário ele não tem esse entendimento dessa lógica de intervalo, porque é isso que a gente está querendo. A gente está querendo, na verdade, um dicionário que respeita intervalos. Então, se o limite superior é 256, de 0 até 255, ele vai pegar o cara associado ao 256, e assim sucessivamente. E é por isso que essa lógica, essa semântica vaza e fica perdida entre dois mundos. Ela não está nem no dicionário e não está nem no integer. E ela fica ali, largada na factory, como se estivesse tudo bem, mas não está. E o que a gente vai fazer é corrigir exatamente isso. Vamos extrair esse comportamento e colocar tudo do jeitinho que a orientação a objetos exige. O que eu vou fazer então é copiar esse trecho de código aqui para a gente poder melhorar esse cara criando uma extensão de dicionário. Eu vou abrir aqui o adt.py, que vai ser onde a gente vai implementar as coisas. Deixa eu colar o nosso trechinho de código aqui, só para referência do que a gente quer que aconteça. Vamos começar com um pensamento positivo, vamos começar do jeito tradicional. Vou implementar os testes. O meu primeiro teste vai ser def test interval map, que é o nome da nossa classe. E agora eu vou reproduzir aqui um pouco do comportamento que a gente tem lá no nosso integer. Vou colocar aqui m é igual a interval map, instancio o cara, e agora eu vou fazer m5 vai ser igual a 5, m10 vai ser igual a 10, m15 vai ser igual a 15. Simples assim. E agora vamos fazer as asserções. Assert m.get 0 tem que ser o 5, porque 5 é o limite superior. Assert m.get 4 também tem que ser o 5. Assert m.get 5 tem que ser o 10. Assert m.get 9 tem que ser o 10. Assert m.get 10 tem que ser o 15. Assert m.get 14 tem que ser o 15 também. E quando eu acessar o 15, tem que dar um erro. Então eu vou fazer with pytest.raises que error e eu boto aqui m.get 15. Deixa eu importar esse cara. Beleza. Vou rodar esse teste. Ele vai falhar porque não reconhece o nome interval map. Então eu vou criar essa classe aqui em cima, class interval map. E vou fazer a liberdade de dicionário, porque é essa implementação que a gente já tem lá. Boto aqui dict e simplesmente o que eu quero fazer é mudar o comportamento do get. Def get self. Vou botar aqui o index e vou fazer aqui for k v in self.items if index menor que k, dá o break, e aqui eu faço um return v. Legal, é exatamente o que a gente trouxe aqui, essa referência desse loop aqui em cima. Já posso apagar esse cara, vamos rodar o código e ver o que acontece. Quase tudo funcionou. Ele está reclamando
que não rolou a levantada aqui da exceção keyError. Vamos trabalhar nisso. Considerando que eu tenho o index, se fosse 15 aqui, eu posso ver se o último índice disponível nas chaves do dicionário também é 15. Então eu posso fazer alguma coisa do seguinte tipo, if index maior ou igual ao sorted self.keys menos 1, ou seja, se for maior ou igual ao último elemento existente, a última chave existente, a gente vai levantar o keyError. Salva esse cara, roda o teste. Excelente, tudo passando. Esse cara já resolve parte do nosso problema. Vamos agora usar ele lá no nosso código. Vou voltar aqui no integers, e agora, ao invés de colocar aqui o types, o que eu quero é interval map. E vou importar esse cara lá do ADT. Beleza, agora muda a nossa relação aqui. Então o que eu tenho que fazer é dizer class vai ser cls.types.get n. E agora sim eu faço return do class com n. Excelente. Apago esse cara aqui, vamos rodar os testes para ver o que acontece. Maravilha, tudo passando. Veja só como o código ficou mais limpo. Como a gente conseguiu abstrair a preocupação do que tem que acontecer. Esses escapes de colocar umas programações procedural no meio da orientação a objetos são normais, acontecem com todo mundo o tempo todo. O grande lance é a disciplina e o exercício de ficar observando quando há um vazamento de responsabilidade. E uma dica importante para você ficar ligado nisso é exatamente a implementação dos ADTs. Quando você usa muita lista, quando você usa muito dicionário e você está em muitos loops processando coisas, está faltando alguma coisa que expresse melhor o comportamento que você deseja. E agora você vê uma coisa muito interessante. Porque o código está separado e encapsulado com uma interface específica, ou seja, o integer não sabe de nada como funciona o interval map. Tudo que ele sabe é quais são as APIs que ele tem que chamar. Agora, como a coisa está organizada internamente, não é um problema do integer. O que ele quer é o comportamento adequado. E, no entanto, esse código aqui está funcionando por acaso. Tem uma coincidência nele. A coincidência é que a gente registra todos os ints aqui na ordem crescente. Bota tudo bonitinho, um depois do outro. Então, por sorte, o dicionário do Python que a gente usa, ele mantém as chaves na ordem de inserção. E por isso eu consigo ter o efeito de um intervalo crescente. Mas vamos ver o que acontece se eu mudar essa ordem aqui por algum motivo. Vou pegar esse cara aqui, trazer para cá. Roda os testes, começou a quebradeira. Exatamente no scale down, que verifica o tipo do cara. Nesse nosso uso, isso não é uma coisa tão ruim. Mas já que a gente já percebeu esse problema, vamos consertar. Volta esse cara para o lugar certo, estabiliza o código, beleza. Agora, vamos voltar ao trabalho. Vamos melhorar nossos testes invertendo a ordem das coisas. Simplesmente colocando aqui o 5, o 15 e o 10 assim, em ordem diferente. Salva esse cara, roda os testes dele. Legal, conseguimos reproduzir o problema. Agora, como é que a gente vai resolver isso? Claramente, o dicionário não serve para fazer o que a gente quer fazer. A gente precisa de algo a mais. Porque eu preciso garantir que, independente da ordem que eu adicione os elementos, que ele vai sempre ter uma sequência crescente. Então, além do dicionário, eu preciso de uma lista para manter os intervalos de acordo. Então, vou mudar um pouquinho essa implementação aqui. Eu vou tirar esse dict daqui, vou fazer aqui um init, e vou fazer self.limits, vai ser uma lista, e self.map vai ser um dicionário vazio. Agora, aqui embaixo, eu mudo esse cara. Em vez de ser self.keys, é .map.keys. E aqui embaixo também, em vez de ser self.items, é .map.items. Veja que a gente está mudando a estrutura interna da classe sem impactar quem já está utilizando ela. O que eu preciso fazer é garantir que quando eu insira um elemento, que ele vai respeitar a ordem. Então eu tenho que implementar aqui o def setItem. E vou renomear esses caras para ficar mais fácil. O key é o nosso upper bound e o value está ali bonitinho. E agora o que eu vou fazer é adicionar o valor na lista self.limits.append upper bound, e agora eu tenho que ordenar esse cara, self.limits.sort. E na sequência eu tenho que associar esse índice com o valor adequado. Então boto self.map upper bound e boto aqui o value. Agora que a gente tem o limits, a gente tem que mudar o nosso get. Então eu vou trocar esse cara aqui. Vou fazer if index maior ou igual self.limits menos 1, então vai dar o keyError. E agora eu não vou percorrer pelos itens. O que eu tenho que fazer é percorrer pelo limits. For upper bound in self.limits, if index menor que upper bound, faz o break. E aí o que eu quero retornar é o self.map upper bound. Posso apagar esse cara aqui de baixo. Veja que em vez de utilizar o dicionário e as chaves para fazer tudo, a gente criou mais uma camada de direção, utilizando limits como a nossa referência a ser percorrida. Roda esse cara e vê o que acontece. Excelente, tudo passando. Isso significa que a gente rodou os testes do interval map e rodamos testes também do integer. E a gente mexeu em toda a estrutura interna da classe, mudamos completamente como ela está implementada
mas não alteramos o seu comportamento, e por isso tudo continua funcionando. Isso só foi possível porque a gente conseguiu isolar as responsabilidades, né? Respeitar claramente o que é do integer e o que é do interval map. Essa busca por uma semântica mais apurada para você encapsular os seus loops, encapsular o processamento de dicionários, listas e qualquer outra ADT que você utilize, é fundamental para você manter o seu código desacoplado e conseguir fazer esse tipo de refatoração. Então lembre-se, se você está utilizando estruturas de dados no seu código, preste atenção para ver se você não está deixando escapar responsabilidades que deveriam ser de alguém que está envolvendo essa estrutura de dados. Na orientação a objetos, o que a gente quer são códigos simples, diretos, são respostas a mensagens. E todo o maquinário de processamento para criar essa resposta fica escondido nos objetos. E aí, curtiu? Eu coloquei aqui embaixo o link para esse código. Então você pode baixar e experimentar o que você quiser. É muito importante que você utilize a caixa de comentários para dar o feedback, dizer o que você achou da aula e compartilhar insights até para promover a conversa com a galera. Se você tiver qualquer dúvida, é só falar que eu te respondo. Grande abraço!